Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos conversar sobre o cone, mais especificamente das secções transversal e meridiana. Então, vamos começar primeiro com um conceito bem legal. Vocês lembram o que são sólidos de revolução? A gente já trabalhou com um deles, né? Que foi o cilindro. Será que o cone, o formato do cone, que seria o formato daquele cone que a gente tem, por exemplo, de trânsito, utilizando de trânsito, de chão, ou, por exemplo, o copinho do sorvete tem o formato de cone, será que ele pode ser um sólido de revolução? Pensa um pouquinho. E vocês lembram das secções transversal que a gente trabalhou lá no cilindro, que nós tínhamos dois tipos de secção, a secção transversal e a secção meridiana. Vocês lembram como é que ela é? Vamos ter também no cone essas duas secções. Então o cone, gente, vai ser exatamente um sólido também em revolução. Por quê? Porque ele vai ser um triângulo, né? E a figura que vai formar ele vai ser exatamente um triângulo. E nós vamos ter um dos lados do triângulo aqui, nós vamos segurar, vai ser onde vai estar o nosso eixo, e ele vai girar, né? Formando exatamente o nosso sólido de revolução, que é o nosso cone. Nesse caso aqui que eu estou mostrando é o nosso cilindro reto. Tranquilo? Porque a gente pode ter o cilindro reto quando a altura coincide com o eixo e podemos ter também o cilindro oblíquo quando o eixo está formando um ângulo diferente de 90 graus e não vai coincidir com a altura. Aqui nós temos as duas secções que a gente pode ter do cone. A secção transversal, que é um corte que vai ser paralelo à nossa base, né? Que a base do cilindro é exatamente um círculo. E a secção meridiana é a secção que vai passar exatamente pelo diâmetro da base, tá bom? Então vai ser uma secção meridiana. Não pode dizer horizontal e vertical, porque esse cone, nesse caso aqui, está nessa posição, mas eu poderia colocar ele como, por exemplo, dizer que ele está deitado. Então não seria vertical e horizontal. Então nós temos que ver, transversal é a que vai ser paralela à base e a meridiana é aquela que vai passar exatamente na base, na diagonal, no diâmetro dessa base. Tranquilo, gente? O cone, então, é uma figura de um sólido de revolução, que nós temos uma parte curva, por isso nós chamamos o cone como um sólido de revolução que a gente considera corpo redondo, e uma base que é plana. Tranquilo? Aqui nós temos o nosso cone reto e o nosso cone oblíquo, que vocês vão ver que nesse caso aqui não está coincidindo a altura sendo a mesma, porém, ó, o eixo aqui está formando um ângulo diferente de 90 graus. Tranquilo? Então esse seria o oblíquo, esse seria o nosso cone reto, tá? E tomar muito cuidado com esta altura. No cone reto, ele vai coincidir com o eixo de rotação, enquanto no oblíquo isso não vai acontecer. Nós temos como dados importantes no cone, são os elementos. O vértice, que é o vértice lá na parte externa dele, a base, que é uma região circular de raio R, né, e centro em O, e as geratrizes, que são formados exatamente em toda a área lateral do nosso cone. E temos a altura, que vai ser a distância entre a base e exatamente o nosso vértice. Tomar cuidado que no cone inclinado ele não vai coincidir com o nosso eixo de rotação. Tranquilo, gente? No cone reto, nós vamos ter essa coincidência, como eu já conversei com vocês. Bem, aqui nós temos a secção transversal, que vai ser representada exatamente por uma área circular, tá? Aqui nós temos 3 exemplos de figura que são formados exatamente por essa secção transversal e que nós temos outros exemplos também no nosso cotidiano, no dia a dia. Nesse vídeo nós conversamos sobre cone e a secção transversal e meridiana. Espero que vocês tenham gostado e até breve.